Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e faço parte do coletivo Questão Social em Foto. Nesse vídeo, a gente vai compartilhar com vocês algumas ideias legais sobre fotografia com o celular. Primeiro, nós vamos falar sobre a câmera do celular em si, como usar essas coisas. Depois, algumas regrinhas de composição, coisa básica. E por fim, a gente vai trocar uma ideia que vai ser bem interessante. Peço, por favor, que desconsiderem os cachorros latindo, a obra do vizinho e as crianças brincando na rua. Vamos lá? Para entendermos um pouco sobre a câmera do celular, vou precisar da ajuda de vocês em 3 momentos da vida. Começando do futuro mais que perfeito. Não existe esse tempo verbal, licença poética aqui, por gentileza. E voltando para o tempo presente. Temos vocês, então, como profissionais bem-sucedidos no futuro mais que perfeito. Vocês formados no futuro do presente. E o agora, vocês no presente, estudantes. A fotografia não existe sem luz. Então, que haja luz. Tá bom. O que será dito aqui funciona para praticamente qualquer smartphone. Talvez mude um pouquinho a aparência dos botões ou alguns gestos, mas a ideia é a mesma. Agora eu vou enquadrar vocês. Fazer uma foto é como fazer um quadro, uma pintura. A gente escolhe um pedacinho da realidade e colocamos esse pedacinho dentro de um quadro. Por isso dizemos que estamos enquadrando. Numa fotografia, geralmente queremos direcionar o foco para alguma coisa dentro do quadro e geralmente também queremos que o que está focado seja exposto da melhor forma possível. Quase sempre o smartphone consegue fazer isso automaticamente, principalmente quando o objeto principal da foto está no centro do quadro, tem um rosto ou então está mais próximo da câmera. Mas aqui queremos ir um pouco além. Não queremos ser dominados totalmente por uma máquina, queremos. Então a primeira dica é tocar na tela do celular para a câmera fazer o foco e expor corretamente onde você quer. Digamos que eu quero foco em vocês no momento presente. Então, eu toco no anjinho e o celular faz o resto. Algumas câmeras não têm esse controle de foco. Aí geralmente é mais simples, pois tudo vai ficar focado. Ou ao menos deveria. Quando tocamos na tela, o celular também calcula a exposição ideal. Entre aspas, pois é o ideal para ele, não necessariamente para você. Aqui a gente pode controlar se queremos o que está exposto mais claro ou mais escuro com base no que ele achou ser o certo. Quase sempre o celular acerta, mas se errar temos a opção de consertar. No meu a gente precisa abrir essa opção e dizer se eu quero mais escuro ou mais claro. Vejam só. Vou deixar no padrão, que ele mesmo escolheu ser o certo, que já tá bom. Isso varia. Você precisa ver como funciona no seu telefone, se precisar. Nem todos os celulares permitem esse ajuste também. Agora vejam como vocês, no futuro mais que perfeito, estão desfocados. Vou colocar o foco nele. Toquei. Agora o foco está no futuro mais que perfeito. Percebam que o foco é feito em planos. Aqui temos o primeiro plano, o segundo plano e o terceiro plano. Se dois planos estão muito distantes em relação à câmera, então apenas um plano vai ficar em foco. Mas se os planos estão próximos, então para acontecer de ambos ficar em foco. Aqui esse efeito está mais nítido, pois estou com o celular muito próximo dos bonequinhos. Quando você fotografa uma pessoa, uma rua ou algo do tipo, talvez isso nem faça diferença. Então percebam como vocês no futuro mais que perfeito estão focados, mas o anjinho está desfocado, porque aqui o foco está no terceiro plano. Primeiro, segundo, terceiro em foco. Vou focar no futuro do presente. Agora, o foco está no segundo plano.
Percebam que o anjinho ficou menos desfocado. Agora eu vou focar em vocês no presente. Percebam agora como o anjinho ficou focado. Aqui ficou mais ou menos. E no futuro, mais do que perfeito, desfocado. Deixa eu colocar a luz aqui atrás. Ficou um pouco estranho. Tocar aqui no futuro para tentar ajustar a exposição. Não tá dando certo, não tá ficando legal. Vocês estão tão estranhos. Tentar manualmente. Eita, piorou. Sei lá, agora vocês estão se vendo mais ou menos, mas ficou tudo escuro do outro lado. Não tá legal. Deixa no padrão mesmo. Fica diferente, né? Olhando aqui, eu consigo ver tudo direitinho, mas a câmera parece que não dá certo. Isso é uma limitação tecnológica do alcance dinâmico das câmeras. Elas não conseguem enxergar coisas muito claras e muito escuras ao mesmo tempo, como os nossos olhos. Qualquer equipamento tem isso, desde as câmeras de cinema lá de Hollywood até o celular Xing Ling. Obviamente que o equipamento da galera de Hollywood consegue lidar melhor com essa situação do que uma câmera Xing Ling. Mas ambas apresentam limitações e cabe a nós escolhermos o que e como enquadrar nossa cena para tentar contornar essa situação. Parece com quando eu tento fazer uma foto naquele pôr do sol lindo do arpoador. Vejo tudo bonito, mas a foto não fica como eu vejo. A segunda dica, então, é evitar o que chamamos de contraluz, que é quando a luz vem de trás do que estamos fotografando. Essa luz pode ser o sol, pode ser a lanterna ou pode ser a lâmpada da nossa sala. Para facilitar a vida da câmera, sempre tente posicionar o objeto fotografado de frente com a luz. Geralmente, situações de contraluz ou criam silhuetas no que estamos fotografando e o fundo fica bonitão, ou então o fundo fica estourado, tudo claro, e o que estamos fotografando fica mais certo, só que muitas vezes estranho. Aqui não vou falar sobre silhuetas ou formas de trabalhar na situação dessas, para tentarmos ser mais breve. E evitem, se possível, fotografar em locais escuros. Para o celular, a luz da nossa sala já é considerada um pouco escuro. À noite na rua não vou nem comentar. É por isso que aquela foto na praia sai bonitona, mas dentro de casa fica meio sem cor, com ruído ou às vezes borrado. Em situações assim, aconselhava apoiar o celular em um local firme, para evitar movê-lo durante a foto. Nossa mão sempre treme um pouquinho. Não adianta. Então, tente criar um ponto de apoio numa parede, numa mesa, num poste, no chão, qualquer coisa que não se mova. Às vezes, o ato de tocar na tela para fazermos a foto já é suficiente para tremer em pouca luz. Em situações assim, se possível, use o timer de 2 ou 10 segundos. Assim, as chances de ter uma foto mais nítida em ambientes escuros são maiores. A terceira dica, que é quase como uma ordem, é: não usem o zoom. Esse zoom é falso, ele é digital. Ele estica a sua foto, ele estraga tudo, principalmente no máximo. O melhor zoom para o celular é o mais um. Mais um passo para frente, mais um passo para trás. Sabemos que nem sempre isso é possível. Na beira de um precipício, não é uma boa ideia usar um passo para frente como zoom. Faça foto sem usar o zoom e, se precisar ampliar alguma parte da fotografia, use recursos de tratamento de imagem. Falaremos um pouquinho sobre isso em outro momento. Oi, voltei. Até aqui a gente conversou um pouquinho sobre o uso do celular em si para poder fotografar.
Mas agora vamos falar de um assunto que depende do seu olhar em relação à câmera. Atenção, que agora é hora da composição. Quem assistiu o telecurso entendeu. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz Orli, eu sou integrante do coletivo Questão Social em Foto e eu tô aqui para conversar com vocês hoje sobre composição fotográfica. A composição fotográfica, ela está relacionada à organização e o enquadramento do assunto principal na área que será fotografada. E alguns elementos são importantes a gente levar em consideração na hora de compor nossa foto. Pontos aí legais de se observar, que podem trazer um quê diferente na nossa foto. Alguns deles são o ponto de vista, as linhas, as cores, as formas, as texturas, né? Coisas aí que estão presentes num cenário que você vê que é diferente e pode dar uma harmonização legal. E tudo isso, gente, cumpre a função de trazer o melhor efeito emocional para a foto, né? E algumas regras de composição aí que eu quero chamar a atenção para vocês são duas delas. É a regra dos terços. A regra dos terços, ela representa a divisão da imagem em 9 partes iguais, tá? E entre essas 9 partes iguais vão se traçar aí 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. E uma vez traçadas, vão formar na imagem 4 pontos de interseção. 4. 4 pontos de interseção. E são nesses pontos de interseção que a gente vai aí organizar o assunto principal da foto, né? E aquilo mais que você quer chamar a atenção. E outra regra de composição fotográfica, gente, é a composição diagonal. A composição diagonal, vocês vão observar aí linhas, as linhas horizontais, as linhas verticais presentes no ambiente, tá bom? Por exemplo, um exemplo aí de composição diagonal é o ponto de fuga, né? Quando a gente vai fotografar uma avenida, né? A gente fotografa ali de uma determinada distância, posiciona a câmera no centro, né, daquela avenida, daquela rua, e aí o olhar do observador e de quem está fotografando tende a se direcionar para um canto da imagem, né? Que é quando a rua ela tá ali afunilando, né? Ela começa grande assim e vai diminuindo na foto. E aí você olha para aquele cantinho ali, né? Ali no infinito. Então isso aí é um tipo de composição diagonal, onde você tá aí explorando as linhas. Outra coisa também, gente, observar aí, explorar aí ângulo superior e ângulo inferior. Principalmente se você vai registrar o cotidiano da pandemia da janela da sua casa. A gente está trabalhando aí o ângulo superior, onde você fotografa de cima para baixo. Agora, se você está no front, está na rua, né? Você quer pegar alguma coisa aí do alto do prédio, alguma coisa acima de você, é o ângulo inferior, de baixo para cima. Então tá aí outro repertório legal para vocês explorarem. As regras, gente, elas são importantes, mas não são obrigatórias. O fato é que às vezes a gente está fotografando e as coisas estão ali acontecendo muito rápido, muito comum aí na rotina do fotógrafo de rua e fotojornalista, as coisas estão acontecendo rápido, a gente tem que registrar. E aí, às vezes, a composição não vai sair perfeito, né, gente? Na vida nada é perfeito, na fotografia não seria diferente. Então, às vezes, a composição não vai sair harmoniosa e tá tudo certo, tá, gente? Às vezes, o importante ali, dependendo da circunstância, é registrar o fato. E outro ponto também, né, é que vocês podem se permitir explorarem, né, quebrarem as regras de vez em quando. Claro que as regras estão aí, são convenções socialmente comprovadas, né, que trazem aí um efeito legal para a foto, mas isso também não impede de vocês fazerem diferente de vez em quando. E tá tudo certo também, né? Eu até convido vocês a fazerem diferente, tá bom? Por fim, gente, eu quero trazer uma indicação para vocês de vídeo no YouTube, no canal Gopala Filmes. Tem um vídeo sobre os 9 tipos de composição fotográfica, tá? Incluindo essas duas aqui que eu abordei para vocês. E é um vídeo muito didático, muito curtinho, objetivo, bem ilustrado, falando aí sobre esses tipos de composição e tudo mais. É um vídeo do Steven McCurry, um fotógrafo bastante conhecido, né, internacionalmente. Ele foi responsável por fazer aquele registro da menina afegã. Então é isso, gente. Fica aí como uma indicação para vocês ampliarem o repertório técnico, né, de fotografia de vocês.
Então é isso, eu fico por aqui, espero ter ajudado. Tchau, tchau! Parece muita coisa, né? Mas calma que ainda tem mais um pouquinho. Agora a gente vai ter uma conversa um pouco mais filosófica. Prepara o café. Quase sempre a gente escolhe automaticamente se a foto vai ser na horizontal ou na vertical, né? Em pé ou deitada. Tá no nosso inconsciente. Mas aqui a gente vai trazer o seu inconsciente para o consciente. Presta atenção. A posição do enquadramento depende do formato do que você está fotografando. Vamos lá, imagina que você vai fotografar um carro e ele está dentro de uma caixa. Pode ser um carro de brinquedo para ficar mais fácil. A caixa de um carrinho de brinquedo está sempre na horizontal, o lado maior na horizontal. Bom, isso já induz que a fotografia de um carro vai ser na horizontal. Agora, imagina que você vai fotografar uma pessoa de pé. Para ficar mais simples, imagina que é uma boneca de brinquedo dentro de uma caixa. Vocês já viram alguma caixa de boneca na horizontal? Bom, difícil, né? Geralmente a maioria está na vertical. Isso significa que o formato de uma pessoa ou de uma boneca é vertical, porque o lado maior está na vertical. O rosto de uma pessoa é vertical. A linha vertical é bem maior do que a linha horizontal. Isso se o rosto estiver de pé, porque se estiver deitado, então é horizontal. Agora, uma casa pode ser horizontal ou vertical, depende. Um prédio, porém, geralmente é vertical. Mas você pode colocar ele no enquadramento horizontal. Bom, quem escolhe é você. Se vai ficar bom ou ruim é outra história. Tire muitas fotos, clique bastante. Aproveite a maravilha da modernidade de não ter apenas 36 poses num filme. Acho que a maioria de vocês nem pegou essa época. Talvez, no máximo, as 12 fotos que o Orkut limitava. Talvez nem isso vocês tenham pego. Às vezes a gente só tem a oportunidade de fazer só um clique. É sim ou sim, aconteceu e não dá mais para repetir. Mas há outros momentos que a gente tem a possibilidade de fazer várias fotos. E nesses momentos aproveitem, fotografem muito. E o que é muito? Muito, com certeza, é mais de uma. É duas, é três, é quatro, é cinco, é 10, é 20. Muitas fotos que entraram para a história não foram feitas em apenas um único clique. Nem mesmo supermodelos com super fotógrafos fazem um único clique. Geralmente eles fazem uma sessão de fotos para escolher uma imagem para a capa. Vou mostrar 2 exemplos para vocês. Acho que todo mundo aqui já viu a foto do chinês em frente aos tanques de guerra lá na Praça Celestial, que é essa foto aqui. Vários fotógrafos fizeram essa foto e tem até vídeo dela, mas aqui eu estou mostrando para vocês a foto do Stuart Franklin da agência Magnum, porque ele compartilhou a folha de contato, que é a sequência de fotografias num rolo de filme que ele tinha lá no momento. Então, observem como ele está atento a toda a situação e registrando aquilo. Assim que os tanques começam a entrar, ele já está fotografando. Então, em algum momento, o chinês entra ali no meio da pista e para. Ali ele consegue fazer o clique que talvez ele no momento nem perceba que era o principal. Até porque ele continua fotografando, temos outras fotos após esse clique no qual o chinês estava parado em frente aos tanques. Ele não fez um único clique, ele acompanhou toda a situação. E naquele meio tinha a foto que ficou conhecida mundialmente. A gente também tem a foto do Homem Molotov, da Susan Meisel. Vocês também já devem ter visto essa foto ou uma gravura dela em algum lugar. Foi lá no Nicarágua. Veja aqui como ela está sempre registrando as coisas, ela observa que ele está jogando um coquetel Molotov e vai registrando aquilo, até que tem um momento que ela faz a foto, conhecida internacionalmente, que ficou para a história, e mesmo assim ela continua registrando também. Temos uma sequência de fotos desse homem com outras pessoas ali naquele momento. Talvez ela não tenha percebido naquele instante que tinham feito uma foto tão importante, mas se ela não tivesse clicado bastante, poderia ter ficado com a primeira imagem ou a segunda.
Ninguém sabe quando será o momento principal. Então, para não contar apenas com a sorte, clique bastante, faça muitas fotos. Observe o que está acontecendo, o que pode acontecer, imagine. E enquanto isso, vá clicando, não perca. Hoje, com os nossos celulares, a gente consegue guardar um número gigante de fotos. Aproveitem isso para registrar bastante. Quando a gente fala em editar, já vem na nossa mente a palavra Photoshop. Mas o que a gente faz com Photoshop é tratar a imagem. A gente acabou misturando as palavras, mas não tem problema, não é pecado. A edição é a seleção das imagens, a curadoria de todo aquele conjunto de fotos que você fez. É um ato tão importante quanto fotografar em si. A gente precisa estar atento, observar com atenção para escolher as melhores fotos. Imaginem se a Susan Mezelas ou o editor da publicação não escolhesse a foto do homem Molotov, escolhesse qualquer uma outra daquelas que a gente viu antes. Aposto que não teria o mesmo impacto na história da humanidade, não é? Como que a gente faz para escolher a melhor foto? Primeiro que isso é muito subjetivo, mas tem algumas dicas que talvez facilitem. E a primeira delas é começar apagando aquelas fotos que não tem nada a ver. A foto que ficou escura demais, a foto que ficou clara demais, a foto que você tirou do pé, aquela selfie sem querer. Essas você apaga sem dó. Aí depois você olha na galeria do seu celular, aquelas fotos pequenininhas, né? Aquela lista de fotos. E ali você talvez já tenha uma noção do que lhe agrada mais. Se puder olhar no computador é melhor, porque a foto sai maior, né? Então você abre a foto grande no celular e vai olhando uma por uma. Não precisa olhar meia hora por cada imagem, vai passando. Geralmente a galeria de fotos celulares tem a opção de marcar como favorito aquela imagem. É um coraçãozinho ou uma estrelinha na maioria das vezes. Então você vai filtrando, vai marcando como favoritos aquela que mais gostar. Observe se o número de fotos não está muito grande. E o que é muito grande? Todas praticamente. Se escolher todas, quase todas, então está muito grande. Vai filtrando, observe, respire, beba uma água, pare um pouquinho. Depois volte, observe novamente. Não precisa ser feito na hora. Se mesmo assim ainda estiver difícil para escolher as fotos e deixar outras de lado, peça a alguém que não teve relação com o projeto para analisar dentro daquelas que você escolheu. Essa pessoa com certeza vai olhar aquelas imagens com menos amor no coração e vai se desapegar facilmente de algumas. Novamente, é subjetivo dizer o que é uma boa foto. Então, observe com calma, com atenção. E por fim, mas ainda não por último, nunca apague as fotos que você não selecionou. Apague só aquelas que estavam completamente erradas, né? Mas as fotos que não foram selecionadas, deixe no seu celular por um momento. Guarde elas no computador ou então na nuvem, deixem guardadas. Por quê? Num outro momento, numa outra data, você terá outros olhos. Você irá ver aquela imagem de forma diferente, porque você terá outro histórico de vida, outras experiências. E ali nesse meio, que você poderia ter apagado, pode estar a foto que vai ficar na história da humanidade. Então, nunca apague. Aproveite que a gente tem muito espaço para armazenar essas imagens hoje. Não apaguem as fotos não selecionadas. E sobre o Photoshop? Bom, foto em preto e branco ou foto colorida? Cores mais vivas ou cores mais apagadinhas? Esse enquadramento pode ser melhorado. É aqui onde a gente vai fazer o tratamento da imagem, e que é popularmente conhecido como edição. O tratamento não é mudar a realidade da fotografia, e sim dar mais ênfase àquilo que você quer transmitir com ela. Os celulares fazem o tratamento de imagem automaticamente. As cores da fotografia de um iPhone é diferente das cores do Samsung, que é diferente do LG, que é diferente do Motorola. Não quero dizer aqui qual é melhor, qual é pior. Só quero dizer que são diferentes. Se o seu celular trata automaticamente as suas fotos, por que você também não pode tratar ela? Falando de preto e branco e colorido,
Essa discussão é bem complexa e vai muito longe. Tem vários pesquisadores, várias pessoas muito capacitadas escrevendo, estudando sobre o assunto. Mas aqui eu só vou dar um norte, um grande resumo, uma das interpretações do que é uma fotografia em preto e branco e do que é uma foto colorida. Uma foto em preto e branco geralmente transmite a estrutura da imagem, a essência, a alma daquilo que está registrado. Já uma foto colorida transmite a realidade mais crua, mais pragmática. Uma foto colorida também contém a estrutura, a essência, só que as cores dão mais ênfase ao pragmatismo. Então, cabe a você escolher qual é a melhor forma de transmitir a sua mensagem. Também não é obrigatório fazer o tratamento das suas fotos. Aqui o que o seu celular produzir pode ter um resultado muito bom, excelente. Não tem certo nem errado. Mas tem um pequeno detalhe caso você trate a imagem no celular ou no computador. Há alguns aplicativos que reduzem o tamanho da fotografia após ela ser tratada, como por exemplo o Instagram. Digamos que você fez uma foto de 6 megapixels. Uma foto com uma câmera de 6 megapixels pode ser impressa num papel do tamanho de aproximadamente 35 por 28 centímetros. 35 por 30 centímetros aproximadamente. Mas quando você trata em algum aplicativo que não está preocupado com as dimensões da sua foto, em sim compartilhar nas redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., ele pode reduzir as dimensões da sua fotografia para 3 megapixels, por exemplo. E aí sua foto cabe no máximo uma impressão de 20 por 15, sem que haja perca de qualidade. A gente tem que tomar cuidado ao escolher o aplicativo para tratar nossas fotos. Um que eu aconselho se chama Snapseed. Tem para iPhone e para Android. Ele é excelente, tem 1 milhão de recursos, isso é bom e é ruim. Mas ele com certeza vai atender tudo o que a pessoa precisar para tratar a imagem. Na dúvida, não trate. Então deixe no automático. Tem outros aplicativos também muito bons. Mas se tiver em dúvida, com medo, então não trate. Deixe como o seu celular registrou, que provavelmente já estará bem legal também. Enfim, acho que a gente acaba por aqui. Então vou fazer só um grande resumo. Primeiro, você toca na tela do celular para focar e fazer a exposição correta. O segundo é para evitar situações de pouca luz ou contraluz. A terceira dica é para não usar o zoom. Depois, algumas técnicas de composição como a regra dos textos. Também falamos sobre tirar bastante fotos, não esqueça. E escolha com carinho as fotos que você fez. E por fim, tratem as fotos se quiser. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida escreva aqui nos comentários.